Pronto, diretor. Boa noite a todos. Nesta noite chuvosa no Rio de Janeiro, já falei para a Sara aqui que se quiser falar até meia-noite, não tem problema, até acabar, encher tudo, esvaziar tudo. Então, mas como ela falou, a gente tem sempre o nosso público de desencarnado sempre é muito maior do que encarnado, sim, né? Porque para sempre. desencarnado tem problema se chove, se não chove, eles não têm tempo ruim, literalmente falando. Bom, então hoje a gente vai falar, eu ainda tô sob os auspícios do Congresso Médico Espírita que eu fui, né? Minha irmã falou que agora eu vou fazer palestra, porque tem um monte de cola para fazer palestra. Eu falei, pô, não dei bem, né? Fui até o Espírito Santo, mas eu não dei bem. E aí, o outro assunto, da última vez eu falei sobre demência, né? Os fatores de risco espiritual para demência. E aí, dessa vez, eu vou falar sobre o segundo assunto que me interessou mais lá, que é a relação entre doenças cardiovasculares e espiritualidade. Que é um negócio maneiro, né? É bem maneiro. Então, vamos ver se eu consigo passar para vocês. Nada do que eu vou falar foi eu que inventei, né? Isso tudo foi falado no Congresso, tudo tem fundamento científico, né? Como vocês sabem, a Associação Médico Espírita do Brasil é formada por médicos espíritas e eles buscam não é nem desconstruir, mas assim fazer uma mudança de paradigma, né, da medicina, que atualmente é o paradigma materialista, né, que a medicina trata, a maioria dos médicos trata as doenças como doenças, né? Então, ou tem aquela coisa do tratamento, do remédio para a doença em si, e a gente espírita entende que, na verdade, a doença é o sintoma de uma outra causa que não está no corpo físico, né? Que está sempre no nosso espírito. E aí eu achei muito interessante essa questão da doença cardiovascular, e aí eles disseram também que isso que a gente vai falar serve também para as doenças vasculares, né? Que a doença cardiovascular é do coração, né? Mas também serve para as doenças vasculares, tipo AVC, derrame, né? Tudo que a gente vai dizer aqui também se aplica a esse tipo de doença. E aí, obviamente, que eu não sou médica, eu sempre falo isso, né? Não sei se talvez em outra encarnação, ou então ainda você, não sei. Uma vez eu fiz um mapa astral védico, aquele do negócio da Índia, fiz. Porque eu sou eclética, né? Eu sou eclética. As pessoas mais novas da casa não se assustem. É. Os nossos médios são especialíssimos. Não que nós somos Os nossos médios, em primeiro lugar, têm medo de espírito. Não, mas eu não sei, não. É algo assim fantástico. Né? Eu tenho uma galera que não fica sozinha aqui com medo de ver espírito, a entendeu? maioria tem Não, medo eu de não. espírito. Eu ainda... trabalha com a mediunidade, incorpora muitas vezes, mas tem pavor de espírito. Não, eu, se eu ouvir o espírito, eu ainda troco uma E ideia. a outra que elas são ecléticas. Elas são carta, elas leem a mão, elas inclusive, eu do meu cartão. Cara dela. Se quiser, eu leio mão, eu uso meu Isso cartão. faz parte, entendeu? Então, vocês me perdoem, mas essa é a nossa casa, e aí é o que nos ajuda. Mas é isso que é o nosso charme, Sara. Então, voltando, eu sou eclética, uma vez eu fiz meu mapa astral dos Vedas, e aí deu lá que uma das coisas que era para eu ser era médica. Perdi essa chance agora, não tem problema. Uma médica maravilhosa. Não eu sou uma médica eclética. E aí, na próxima encarnação, de repente, eu tento. Mas vamos lá. Então, com relação a essa questão de doença cardiovascular e espiritualidade. Foi dito lá no Congresso, né, apoiado em pesquisas, que mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos desenvolvem hipertensão. Já é um dado. Mais de 60%, mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos desenvolvem hipertensão. Não é à toa que o remédio de pressão até pelo SUS, né? Você vai na farmácia, custa só R$ 1, às vezes é de graça. Por quê? Porque é uma das grandes causas de doença, né? E de custo de tratamento para o sistema de saúde. Começa com a hipertensão, que são essas doenças ligadas à questão cardiovascular e vascular. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, né? Espiritualidade não é igual à religião. Também não é igual à religiosidade. Espiritualidade é o quê? É a gente crer que existe algo maior do que nós, né? Em alguma espécie de transcendência, em algo que transcenda o mundo físico, né? Onde nós vivemos, em algo que seja superior a nós, que a gente creia que existe uma força, ou como a gente queira pensar nisso, uma força, um Deus, uma entidade, enfim, que organize e coordene todo o universo. Né? Então, dependendo
acho que tem pessoas que são religiosas, né? E não são tão espiritualizadas, porque seguem só aqueles rituais das religiões, né? Mas não vivem aquilo. E tem muitas pessoas que vivem uma espiritualidade, mas que não têm nenhuma religião. Então, é só para dizer que religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. A gente pode até combinar as duas, mas a gente não precisa, uma não exclui a outra, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, mas aqui nós somos espíritas, né? Então a gente fala sempre, a gente sempre raciocina e reflete sobre os princípios que a gente aprende no Espiritismo, né? Sobre o que Jesus nos trouxe, o que Kardec também nos trouxe. Então, como espíritas, a gente pensa, quando a gente, só com essa informação mínima, que é mais de 40% das pessoas encarnadas, depois dos 60 anos, desenvolvem hipertensão. O que, né, isso quer dizer para nós que somos espíritas? Ah, tem uma epidemia de hipertensão no mundo? Não. Para a gente que é espírita, e a gente sabe que a doença é um sintoma, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Então, assim, o que a gente está fazendo como seres imortais, como seres criados para ter consciência da nossa perfeição, como seres criados para a evolução, para o bem? O que a gente está fazendo de equivocado, né? Que o nosso coração está querendo nos mostrar? Porque a doença cardiovascular, onde é que ela vai se manifestar? No coração. Então, se mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos têm hipertensão, o que isso, por exemplo, está querendo mostrar para nós, né? A gente que sabe que as coisas têm uma causa que não se inicia no corpo físico. Então, o que nosso coração está nos avisando? E a gente sabe também que todos os órgãos do nosso corpo físico dependem do nosso sistema circulatório e do nosso sistema nervoso, né? Então, tem sangue no corpo todo, né? Enfim, então a gente depende do sistema circulatório funcionar bem para o nosso corpo físico todo funcionar bem. Então, assim, o que a gente está fazendo de equivocado, e a gente sempre pensa no equívoco com relação às leis divinas, né? Que está causando esse sintoma físico em uma parte do nosso corpo que afeta todo o nosso corpo físico, que afeta o sistema do nosso corpo todo. Então, isso já é uma coisa para pensar, né? Emmanuel, ele fala que a harmonia do corpo é a harmonia da alma, ou seja, a saúde é a harmonia da alma. Para a gente ter a harmonia do nosso corpo físico, a nossa alma, nosso espírito tem que estar harmonizado, né? Então, a saúde não vem do corpo, a saúde vem do espírito. Então, resumindo esse pensamento de Emmanuel, o que manda é a nossa mente. Então, a mente manda. A mente, a origem da nossa mente, não é o nosso cérebro físico, a origem da nossa mente somos nós, é o nosso espírito, é ela, ou seja, é o espírito que manda nos processos físicos do nosso corpo. Inclusive, o nosso corpo físico ele é formado de acordo com ordens, né, que o nosso espírito dá para o nosso perispírito, para a gente ter aquela formação física de acordo com as nossas necessidades de experiência aqui no mundo material, né? Então, se a mente que manda, né, e se a harmonia da alma é a saúde verdadeira, a saúde de verdade, então, aonde está a desarmonia da nossa mente, né? O que a gente está produzindo com a nossa mente que está causando um desequilíbrio num sistema tão importante do nosso corpo físico? Então, o que esse sintoma está querendo mostrar para a gente no que concerne ao nosso modo de pensar, ao que as nossas dificuldades como espíritos aqui nesse mundo material? Parece complicado, mas não é complicado. Emmanuel, num livro chamado Leis de Amor, que nem é muito famoso, né? É um livro de perguntas e respostas, ele fala o seguinte, um trechinho que ele fala: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, assim, a gente tem medo do vírus, da bactéria, vamos lavar nossa mão com álcool gel, vamos lavar a mão com sabonete, vamos lavar. Mas qual é o maior problema? É isso que causa as maiores doenças? Não. A nossa mente, como diz Emmanuel, tem muito mais poder de instalar doenças no nosso corpo do que qualquer vírus, qualquer bactéria. Então, vocês acharam que Covid foi o fim do mundo, coisa mais horrível que pode existir para o nosso corpo físico? Não é, a nossa mente que é. Por isso, eu vou dar um spoiler, que já é o final da palestra, mas eu me lembrei agora de falar, que Jesus dizia o quê? Vigiai e orai.
Vigiar o quê? O outro? Vigiar o vizinho? Porque a galera acha que é isso, né? Porque, vai vigiar, então vou ficar de olho na vizinha. Não, mentira, não é. É para vigiar o quê? A nós mesmos, nosso padrão mental, nosso pensamento, o que a gente está criando, né? Porque o pensamento a gente cria. Nesse caso, aparentemente, ele está criando doença no nosso corpo físico, né? E aí, Emmanuel fala a mesma coisa no livro Evolução em Dois Mundos, acho que é no capítulo, até notei, capítulo 4. Ele diz o seguinte: o corpo físico reflete a nossa alma. Então, a gente está com problemas no nosso corpo físico, isso é um reflexo de alguma coisa que está rolando com relação ao nosso ser imortal, que somos nós, espíritos encarnados aqui nessa Terra, né? E ele fala também, Emmanuel fala também, que a gente necessita das enfermidades do corpo físico para poder alcançar a harmonia da alma. Então ele diz, bom, a harmonia da alma é a verdadeira saúde, mas a gente precisa da doença física para poder alcançar a verdadeira saúde, que é a harmonia da alma. Mas por que a gente precisa da doença do corpo físico para alcançar a harmonia da alma? Porque muitas vezes nessa nossa fase de conhecimento, né, e de evolução espiritual, a gente ainda precisa desse tipo de experiência para a gente poder entender certas coisas, para a gente poder ir descobrindo mais aspectos, né, da perfeição que nós somos, para a gente ir expandindo a nossa consciência com relação à nossa potencialidade. Então, a gente, infelizmente, muitas vezes necessita de um desequilíbrio físico para a gente começar a pensar e refletir e perceber quais são as questões espirituais que, na verdade, estão causando esse desequilíbrio. Às vezes a gente consegue, naquela experiência única lá de doença do corpo físico, às vezes não, mas é sempre, é sempre uma oportunidade para fazer isso, né? Bom, então, e aí já falando com relação à medicina, né, isso foi falado lá no Congresso, é que para lesar o sistema circulatório e o sistema nervoso, a nossa mente tem que cometer atitudes equivocadas muito graves e muito repetidamente, porque ele não é um sistema que se lese, fique lesionado com um pensamentozinho mais ou menos, um negocinho lá que a gente anda fazendo e tal. Para você lesionar esse sistema, é necessário para eu lesionar esse meu sistema circulatório, meu sistema nervoso, é necessário que a minha mente já esteja produzindo, né, esse tipo de energia e de pensamento equivocado muitas e muitas vezes de maneira muito forte. E aí faz sentido com essa estatística que a gente colocou aqui, que mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos têm problemas de hipertensão, que é um problema de saúde cardiovascular. Por quê? Porque durante os 60 anos ficou pensando, a mente está produzindo, né? Levou um tempo, fortemente e repetidamente, está dando aqueles impulsos, né, energéticos ali, e aí é um pensamento que está desvinculado com as leis divinas, ou uma ou outra, ou às vezes todas ao mesmo tempo, né? Que está causando essas lesões no nosso corpo físico, né? Então, não é só uma situação, uma questão, uma oportunidade que a gente desperdiçou. São reiteradas vezes que a gente se dedica a fazer droga, né? A gente é muito dedicado. Se a gente se dedicasse tanto para o progresso quanto a gente se dedica para, né, para desprogredir, a gente já estava feito. Estaríamos no mundo já purpurinado de Jesus. Mas, enfim, a gente está no caminho. Então, sabendo disso, né, a gente tem que pensar como espíritas, que a gente já sabe que existe essa relação entre a nossa mente, né, e o nosso corpo físico. Então, que atitudes são essas que a gente está tendo, atitudes mentais, né, e que muitas vezes se traduzem em ações, mas não precisam se traduzir em ações para lesionar o nosso corpo físico, porque a mente, como o Emmanuel falou, né, é super poderosa para instalar doenças, então basta eu pensar de modo desvinculado com as leis divinas durante muito tempo e de forma dedicada e forte, que isso vai causar uma lesão no meu corpo físico, eu não preciso fazer nada, né? Não preciso ter uma ação. Então a gente tem que pensar como espíritas o que a gente anda fazendo, que está causando esse problema. E é um problema mundial, não é um problema só do Brasil. Inclusive, nos países desenvolvidos é maior ainda a incidência desse tipo de problema.
Porque nos países que a gente que não são os países, né, ricos e tal, as pessoas ainda têm muita doença por vírus, por bactéria. Nos países que não têm mais esses problemas, eles adoecem muito mais do que nós por essas questões do sistema cardiovascular. Então, pô, se os caras têm tudo, né? Se os caras têm a riqueza, têm a tecnologia, as pessoas têm acesso aos meios, né, de se tratar, por que as pessoas continuam adoecendo? Porque a doença, ela não tem origem no corpo físico. Então, que atitudes são essas? Que pensamentos são esses que a gente produz com tanta disciplina? Porque a gente não tem disciplina para, né, se dedicar a se transformar, mas para fazer o treco dar errado, a gente às vezes é muito disciplinado. Aí eles listaram alguns fatores, como a gente falou da outra vez, os fatores de risco espiritual para os casos de demência, os fatores de risco que, a uma primeira vista, não são nem tão espirituais assim. A gente vai pensar, não, mas isso aí a ciência já sabe há muito tempo, são questões físicas, mas a gente já vê que não, que a origem mesmo não é física, né? Então, quais são os fatores de risco que a gente pode pensar para causar toda essa epidemia, né, entre aspas, de doença cardiovascular e vascular, e considerando que nós estamos no mundo de provas e expiações? O que a gente está fazendo aqui? Né? Isso aqui é um mundo de provas e expiações, a gente sabe. Então, a gente está aqui porque a gente tem que aprender um monte de coisa. Né? Passar por provas, passar por expiações. Então, será que é por acaso também que mais de 40% das pessoas que chegam aos 60 anos ou mais, que estão encarnadas no mundo de provas e expiações, têm problemas no seu sistema cardiovascular, que são ocasionados pelas suas mentes? É por acaso? Não, estamos aqui porque nós somos assim. E porque a gente precisa mudar, porque a gente precisa melhorar. Né? Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações. Porque prova e expiação não é só a questão de dificuldade material que vem para a gente, nem a doença em si. Né? A gente tem que procurar a causa do que acontece. Então, aí vem os fatores, todo mundo já sabe, porque a gente já sabe de tudo. Né? Na verdade, não tem nenhuma novidade em coisa nenhuma. Mas a gente esquece. Então, eu vou falar alguns. Alto estado de irritabilidade. Surpresa. Ninguém tinha pensado nisso. Né? Será que a gente aqui no planeta Terra, não estou nem falando da gente aqui não, entendeu? Será que no planeta Terra existe esse problema das pessoas estarem num alto estado de irritabilidade? Né? E olha, lembrem, né? Vamos lembrar que para essas lesões se formarem, para causar esse efeito físico, o negócio tem que acontecer durante muito tempo, de forma reiterada e muito forte. Então, alto estado de irritabilidade é um fator de risco. Aí, um dos fatores, dentro desse fator de risco, uma das coisas que também por pesquisas se descobriu, não precisa nem fazer pesquisa também, né, gente? Enfim, quando eu falar, vocês vão ver. É que o trânsito nas grandes cidades é um fator de adoecimento, né? Por isso, Sara, que eu fiz o quê? Parei de dirigir, entendeu? Aí você se irrita com o chofer, tá, não? Não, veja bem, eu me irritava muito mais quando eu dirigia. Inclusive, eu fazia direção ofensiva, que não era defensiva. E aí eu adquiria débitos. Eu adquiria débitos com as outras pessoas encarnadas que estavam dirigindo também, entendeu? Eu chegava escabelada nos lugares, dor de cabeça, meu corpo físico sofria, eu fazia as pessoas sofrerem. Aí eu parei de dirigir em 2002. Aí a humanidade ficou mais segura depois disso. Inclusive, como as energias da Terra assim, subiram de nível, porque eu parei de ficar lá produzindo esse tipo de energia no trânsito. Bom, então, alto estado de irritabilidade nas grandes cidades, o trânsito, por exemplo, mas a gente pode pensar em mais umas 10 coisas que nas grandes cidades aumentam o nosso o nosso estado de irritabilidade. Outro, cólera. Surpresa também, não é? Ninguém pensou nisso, ninguém não. Cólera. Gente, cólera. Aí vai o médico e fala, por quê? Porque libera cortisol, né? Que é aquele hormônio do estresse. No trânsito libera também cortisol. Irritabilidade também. Aí causa obesidade, causa hipertensão, causa diabetes, né? Alto nível de cortisol, inflamação no corpo. Agora está na moda esse negócio de inflamação, né? Vamos nos desinflamar. Aí a pessoa vai lá, corre na praia, toma os negócios, umas vitaminas, aquela treco de suco verde, come um aipo de manhã, quer dizer, tudo isso é na base de sacrifício e sofrimento para poder diminuir o nível de inflamação do corpo. Pois é, mas é do corpo que veio o problema?
Porque se tomar um suco verde desse jeito na pessoa, eu já estava igual Jesus, porque ali na época, eu tomava quase todo dia, entendeu? Até o dia que eu enjoei. Enfim. Então, o suco verde é bom, mas não resolve. Outra coisa, outro fator, apego excessivo. Não só às coisas materiais, mas às relações, às pessoas, às situações. Porque tem muita gente que não consegue lidar com a mudança. Porque você se apega naquela situação que você já conhece, aí vem um negócio novo, às vezes você é obrigado a ir naquela tsunami de novidade lá, não tem outro jeito, e aí tu fica pegado no... E aí é o sofrimento, né? Apego a relacionamentos. Pô, é só ligar a televisão e ver as notícias, né? Muitas pessoas que não querem, não aceitam o fim de um relacionamento, por exemplo, aí olha só o problema. Não é, a hipertensão é o menor dos problemas, né? Não, mas também rola, né? Também rola. Então, apego excessivo, né? A gente tem apegos. E a gente pensa, quando a gente fala em apego, a gente pensa só nas coisas, né? Ah, eu tenho apego às minhas coisas, meu dinheiro, meu carro, meu relógio, meu papagaio, sei lá o quê. Mas a gente tem apego a situações, a gente tem apego a pessoas, a relacionamentos, a gente tem apego a fantasias que a gente criou, a ilusões que a gente criou também, né? Então, apego excessivo gera esse problema no corpo físico. O mau uso da palavra. O mau uso da palavra. Ninguém faz isso na Terra. Não. Mas é uma questão teórica que estamos sempre obrigados a falar. O mau uso da palavra. Por quê? Porque a palavra... Não tem aquele negócio que diz que a palavra tem poder? A palavra vem impregnada das energias que você coloca nela. E não é, a palavra boa tem energia boa, a palavra ruim tem energia... Não, não é isso, né? Porque você pode falar amor, que é uma palavra linda, maravilhosa, de um jeito que ela vem impregnada de energia negativa, né? Então, não vamos ser... A gente que é espírita, a gente já está estudando esse negócio há um tempão, a gente não pode ser tão ingênuo assim, né? Vamos falar palavras belas. Não é falar palavras... Lógico, vamos falar palavras belas, óbvio. Mas vamos falar as palavras de um jeito que elas vêm impregnadas de uma energia construtiva, né? E não de uma energia destrutiva, de uma energia negativa, de uma energia pesada. E a gente sabe como é que a gente faz para falar um negócio destrutivo com cara de construtivo, né? Todo mundo sabe, a gente sabe. Então, prestar atenção nisso. Aí tem no livro, aquele de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tem uma passagem que uma trabalhadora lá espiritual chamada Irmã Clara, ela fala o seguinte: o mau uso do verbo traz malformações no centro de força laríngeo, no nosso chakra laríngeo. A primeira coisa que a gente pensa, né? O mau uso da palavra, e a gente não está só falando de palavras impregnadas de energia negativa, a gente está falando de palavras que têm a intenção, né, enfim, de obter resultados que são totalmente desvinculados das leis divinas também, né? Então, a gente pode pensar, todo mundo aí já está pensando em algum exemplo, não precisa falar, mas está todo mundo pensando. Eu também estou. Então, traz malformação no centro de força laríngeo, que é o da garganta, obviamente, e também, ou no centro de força no chakra cardíaco. Então, o mau uso da palavra não traz só problemas no centro de força no chakra laríngeo, também traz problemas para o centro de força cardíaco. E a gente vai ver por quê daqui a pouco. Outro fator, incapacidade de perdoar. Gente, pô, ninguém pensa nisso, né? A pessoa que não perdoa, né, que fica lá vivendo ali naquele negócio da raiva, do ódio, perdoa, não perdoa, não perdoa, pode ser que fique com problemas, né? Tem gente que tem AVC porque não perdoou. E aí não sei o que estou falando, não. Está lá nos consultórios, né? Tem pesquisa sobre isso também. E existe mesmo pesquisa científica com grupos de pessoas que procuram os consultórios dos cardiologistas, né? Com problemas cardíacos ou circulatórios ou vasculares, enfim, e lá na hora de tratar, de fazer as perguntas e tal, grande parte dessas pessoas são pessoas que têm questões de perdão. Então, por quê? A pessoa, às vezes, não tem nem isso de maneira consciente, né? Mas aí, conversando e tal, de repente sai, né? Ter raiva de alguém ou de alguma situação que aconteceu na vida, não perdoa, e isso vai direto afetar o centro de força cardíaco e vai causar esses problemas também.
Então, incapacidade de perdoar. André Luiz fala num livro chamado Sinal Verde que o único remédio eficaz contra o adoecimento da alma, e aí a gente está falando de doença da alma mesmo, né? Porque a doença do corpo é um sintoma da doença da alma. Então, o único remédio eficaz contra o adoecimento da alma é o perdão e o amor. Mas isso todo mundo já sabia também, né? Agora é só praticar. Mas aí que é difícil. Mas se não fosse, a gente não estava aqui no mundo para outras pessoas, então vamos embora trabalhar nesse negócio. Aí, voltando, então, para a nossa pergunta inicial, né? A nossa reflexão inicial. Nós, como espíritas, depois da gente falar isso tudo, né? O que o coração físico está nos avisando? Qual é o recado que ele está dando? A gente sabendo que ele começa a funcionar mal e ele é afetado por esses fatores de risco aqui, né? Aonde que a gente está se afastando das leis divinas? Bom, também não precisa ser engenheiro da NASA para saber, né? Problemas com perdão, né? Cólera, apego, né? Então, e se a gente for ver que essas questões, né, de essas doenças físicas, AVC, derrame, infarto, quanta morte súbita a gente está vendo por infarto ultimamente, né? Até de pessoas jovens, inclusive, e quanto esse nosso mundo tecnológico, né? E corrido, e muito voltado para a competição, e muito voltado para o externo, né? E não para o interno, quanto que esse mundo está afetando negativamente os nossos espíritos, de modo que isso vai refletir no nosso corpo físico, nesse caso que a gente está falando hoje, através desse tipo de doença. Né? Mas para isso tem que parar para pensar, né? Tem que parar para refletir, tem que parar para se olhar, tem que ir lá, né, se conhecer, para ver se a gente está realmente, se a gente está fazendo alguma dessas coisas. Porque 40% da galera de mais de 60 anos, mas tem 60% que não tem esse problema. Então, de repente, eles estão fazendo alguma coisa, né? Já descobriram essa parte aí. Então, sejamos nós fazendo parte dos 60%, pelo menos. Então, assim, a gente já tem pistas, né? O que nosso coração está querendo nos mostrar? A gente já tem pistas. O que ele está querendo nos mostrar? Para onde que... Aí tem uma galera que fala assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Não sei o que vim fazer aqui. Qual é a minha missão? Que o povo acha que Jesus vai chegar e vai dizer assim, olha, sua missão é salvar a humanidade. Você vai parar com a guerra da Ucrânia. Não é nada tão complicado. Né? O seu coração já está te falando, pô, eu estou com pressão alta, estou com taquicardia. Né? Eu não tenho nada no coração, mas tem um negócio na perna. Pô, então olha para a perna, por que você está com esse negócio? Então, assim, a gente já tem muitas pistas, né, sobre o que a gente veio fazer aqui. Então, tem essas que a gente já mencionou, e quando a gente vê também, por exemplo, a gente já falou que essas questões afetam o nosso centro de força cardíaco. Né? Aí, bom, quem já leu alguma coisa sobre chakra, né, centro de força, já tem uma ideia sobre isso. Mas o que o nosso centro de força cardíaco dirige? A emotividade da gente. Né? Todo mundo fala, estou com o coração partido. Meu coração está feliz. Meu coração está cheio de alegria. Né? Então, a nossa emotividade é o nosso centro de força cardíaco, que é o lado esquerdo, ao contrário, dessa maneira. É porque no Zoom, de repente, muda de lado. Não, mentira. É aqui. Ele dirige a nossa emotividade. A gente pensa em sentimento, a gente pensa logo no coração. Né? Como é que esse centro de força nosso, qual é a expressividade dele? Né? O cardíaco. Que tipo de energia que a nossa mente tem que produzir e enviar para esse nosso centro de força para que ele envie para o nosso sistema vascular para ele poder funcionar direitinho. Né? Então, como que se expressa esse centro de força? Qual é o tipo de energia que a gente precisa mandar para ele, produzir na nossa mente, para que ele, então, mande para o nosso sistema circulatório lá, vascular e tal, e a gente possa ter um corpo equilibrado nessa parte. Entusiasmo pela vida, não é nada difícil. Afetividade, auto-amor, sentido do belo, sensibilidade diante da vida. Então, assim, o que o nosso coração está nos dizendo se ele está com problemas físicos, nosso órgão coração? E se a gente sabe que ele se expressa, né? Ele manda para o nosso corpo as energias no setor do entusiasmo pela vida, da afetividade, do auto-amor, do sentido do belo e da sensibilidade diante da vida. Se ele está desequilibrado, a gente está desequilibrado em alguma coisa dessas coisas aqui. A nossa mente está produzindo energias desconectadas com essas coisas aqui. Né? E como que esse
centro de força, né? Esse chakra da gente, ele vibra, né? Quando que ele se alegra? Quando é que ele vibra? Ele tá lá e recebe, né, a energia e vibra. Quando ele recebe simpatia, empatia, amor, piedade, compaixão, quando ele quando a gente faz alguma coisa que em direção ao amor universal, isso faz o nosso centro de força cardíaco vibrar, né? Tanto que quando a gente faz alguma coisa dessa, a gente fica, putz, hoje está maneiro, meu coração está feliz, não é? Então, a gente sabe o que não fazer e a gente sabe o que fazer. Então, de repente, a gente já tem uma pista de saber aonde que a gente está precisando trabalhar, né? Nós, como humanidade, que sofre de hipertensão, no mínimo. E aí, esse centro de força, esse chakra cardíaco, quando a gente não está fazendo o que Jesus ensinou, que é vigiar, né? Quando a gente fica lá distraidão e não faz esse negócio aqui que tem que fazer. E a nossa mente vai lá e manda aquelas paradas desvinculadas aqui dessas coisas bonitas que a gente acabou de falar. O que acontece? Ele começa a receber a influência do nosso centro de força gástrico, que é o que lida com as emoções mais baixas. Então, assim, quando a gente está em vigilante, a gente está no desequilíbrio, a gente não está lá prestando atenção, não tá agindo dessa forma, né? O nosso centro de força cardíaco ele fica suscetível a receber influência do nosso centro de força gástrico, que é o que lida com as emoções inferiores. E aí acontece o quê? Descaceta, não, descaceta não pode falar. Desequilibra tudo. Perdão, bota um pi aí depois no negócio. Não é? E aí ele transfere essa vibração desconjuntada para o centro de força cardíaca. Todo mundo vai se lembrar só dessa parte da palestra, mas tudo bem, se lembra disso. Para o cardíaco, que deveria receber essas energias da nossa mente superior, mas ele vai ficar recebendo as energias também do nosso centro de força que lida com as nossas energias mais inferiores. Então, olha só, né? Que fórmula explosiva. Às vezes explosiva mesmo, literalmente. A parada explode. E aí, sabendo de tudo isso e pensando nisso dessa forma, né, a gente já pode ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui, por que a gente está encanado no mundo de provas e expiações. Porque se a gente não consegue, né, produzir pensamentos que tragam saúde, estamos falando hoje do coração, do sistema vascular e sistema nervoso, para esse sistema físico, a gente só podia estar mesmo no mundo de provas e expiações, né? Porque se o centro de força aqui é aquele que lida com a coisa bela, com o amor, com a compaixão, né? com a fraternidade e tal, e o negócio está desequilibrado, então a gente pode estar aqui no mundo de provas e expiações, porque a gente ainda não consegue vibrar, né? A nossa mente ainda não consegue produzir sempre amor, compaixão, fraternidade, né? Entusiasmo pela vida. A gente está vivendo em alto nível de irritabilidade, a gente está vivendo na cólera, a gente não consegue perdoar, né? Então, por que a gente está encarnado no mundo de provas e expiações? Não perguntem mais isso para no atendimento fraterno, tá? Você já sabe. Faz uma pergunta diferente. Outra, por que tem tanta gente com problemas vasculares no nosso mundo, que é o mundo de provas e expiações? Porque estamos todos aqui para melhorar, né? Para progredir, para ter consciência da nossa natureza divina, da nossa perfeição, da perfeição que nós somos. Só que a gente está... Por que a gente está aqui no mundo de provas e expiações para descobrir isso? Porque a gente ainda não descobriu. E aí a gente faz o que a gente faz, vibra como vibra, pensa o que pensa, age como age. Tem um sintoma no corpo físico, vai lá na farmácia, compra aquele remedinho barato, que é para poder a pressão arterial ficar boa no nível, e acha que está tudo bem, que agora está saudável, só que a origem do problema não está aí, né? Porque se o remédio de pressão resolvesse o problema, beleza, resolveu o problema. Então, pressão é uma coisa do mundo de provas e expiações, mas o remédio também então está resolvido. Não. Por quê? Porque a gente sabe, nós aqui sabemos, que a origem do problema, né, não dá para você consertar com um comprimidinho de... É o que está para pressão? Atenolol. Não conserta. Se consertasse... Não é para pressão atenolol, não? Qual é a pressão? Chá de barba de milho. Ah, não, isso é ruim. Eu sou péssima em medicina, nessas coisas assim. Por isso que eu não... Atenolol para pressão? Vai para o coração.
Ah, o coração já serve, ó. Mas a gente não tá falando do coração. Enfim, gente, o remédio da pressão, que eu não sei qual que é. Está na farmácia, consulte seu médico, tá? Que eu não sou médica. Então, o que que nós viemos fazer aqui? Viemos fazer isso mesmo que a gente está falando, né? Ah, então eu não vou mais comprar o remédio da pressão, porque eu vou cuidar da minha mente. Não, a gente vai lá e compra o remédio da pressão, toma, porque se você tiver com hipertensão, vai ser mais difícil ainda você poder, né, fazer isso tudo que eu estou falando. Então, continua se tratando. Mas saiba que a cura não é o comprimidinho, né? Aí, naquele mesmo livro que eu falei de Emmanuel, que é um livro não muito conhecido, né, que é Leis de Amor, ele fala, numa pergunta que é número 13, né, que é a seguinte: qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Aí já dei o spoiler, já falei, né? Orai e vigiai. Ainda tem aqui algum complemento, para não cair em tentação. Porque é muito tentador, né? A gente, em vez de dar aquela respirada, a gente já sai logo dando na cara do outro, porque a gente está com cólera. Aí depois ainda fala, não, mas é porque eu estava nervoso. Eu acho que isso é uma desculpa, né? Então, não vamos cair em tentação. Como eu estava falando para o pessoal lá na hora do estudo, ainda bem que não tem mais duelo, porque senão a gente ia lá, dava uma levada na cara do outro, falava, vamos duelar. Aí, pronto, resolvi o problema ali. Só que não. Porque a gente sorteou, inclusive, no Evangelho hoje, os inimigos desencarnados. Ó, não tem mais isso. A gente ama, então estamos amando. Mas tem duelo verbal, tem vários duelos. Pois é. É isso. Então, uso o verbo. Bom, e aí, só para terminar, né? Não, mentira, que ainda tem outro negócio enorme aqui. Não, já falei tudo. Não, a última foi. Só para terminar, o seguinte: a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, ela atualizou, porque a gente começou falando, vocês se lembram, né? Que a gente está falando sobre doença cardiovascular e espiritualidade, né? E aí a gente está falando, nós espíritas já sabemos, mas nem todo mundo é espírita e também não precisa ser para poder fazer isso que a gente está falando aqui, né? A espiritualidade é aquilo que a gente falou, uma conexão vertical com alguma coisa, que transcenda o mundo material, que transcenda essa vidinha mais ou menos que a gente tem aqui, porque aqui é mundo de provas de expiações, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, atualizou a sua diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares, ou seja, ela tem uma diretriz que ela fala o que eu posso fazer para prevenir doença cardiovascular, para não ter esse problema, né, esse problema físico. E ela incluiu, como um fator de prevenção de doença cardiovascular, o desenvolvimento da espiritualidade, né? E isso também é comprovado por estudos científicos e por experiências científicas. Então, pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade, que têm essa vivência, de qualquer que seja o tipo de espiritualidade, sendo religioso ou não, tem muito menos risco de ter doenças cardiovasculares, né? E se tem essas doenças, elas são muito menos graves e elas conseguem um tratamento de maneira muito mais fácil. O que vem concordar com tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque quem trabalha em alguma dimensão de espiritualidade não fica o tempo todo focado aqui, de repente, na hora de ter raiva, pensa bem, ou, né, vê as coisas de outra forma. Então, isso ajuda nas questões do nosso corpo físico, especificamente nessa que a gente está falando hoje. E aí só vem as últimas perguntas que eu não vou responder, só para a gente ficar pensando, né, daqui para frente, que todo mundo já sabe também as perguntas e as respostas, mas não custa nada falar, porque a gente às vezes se esquece. Diante disso tudo que a gente falou aqui, nós nos desenvolvemos espiritualmente, estamos nos desenvolvendo, a gente dedica o tempo necessário para isso, ou pelo menos algum tempo para isso. Aí vocês estão falando, não, a gente sim, a gente está aqui. A gente está aqui escutando, eu estou aqui falando, mas isso não quer dizer nada, não. Porque não é questão de tempo. Eu fiquei 3 horas no centro espírita, fiquei 6 horas, eu dormi no centro espírita. Então eu estou muito bem, não vou ter hipertensão. Não, sinto muito dizer, mas não é verdade. Por quê? Porque desenvolvimento da espiritualidade não é isso, né? Por isso que a gente fala o tempo todo, que não adianta nada a gente ficar falando sobre essas coisas, estudando os livros de Kardec, a doutrina, fazendo psicografia, fazendo trabalho, tal, se a gente não vive essas coisas. A gente precisa viver isso, né? A gente precisa viver tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta com relação a essa questão da espiritualidade. Então, a gente está desenvolvendo a espiritualidade dessa forma, ou a gente pensa que só ir uma vez por semana na casa espírita já está tudo resolvido, né? A gente está dedicando o tempo necessário para esse desenvolvimento. Aí você fala, mas eu tenho que trabalhar, não dá para ficar o dia inteiro lá me desenvolvendo espiritualmente. Tá, trabalha, por quê? Porque também é uma forma de desenvolvimento.
Mas eu só trabalho, eu só penso no trabalho, eu não penso em mais nada. Eu trabalho o dia inteiro, talvez até para não pensar em outras coisas, né? Nós dedicamos energia ao melhoramento de nós mesmos. Pelo menos a mesma energia que a gente dedica para outras coisas, pelo menos a mesma, não estou nem falando mais, né? Falando a mesma. A gente dedica. Quando a gente tem alguma doença do corpo físico, a gente vai lá, toma um remédio e acha que está tudo bem. A gente não pensa que ela tem uma origem que não está ali no nosso corpo, mesmo que a gente não consiga entender qual é nessa encarnação, mas a gente pensa nisso, né? Ou a gente só vai lá fazer o tratamento médico, que a gente precisa fazer mesmo assim, mas a gente procura pensar numa dimensão para além do nosso corpo, o que aquela doença está acontecendo. A gente percebe quando a gente se afasta das leis divinas na nossa vida diária. A gente percebe, a gente fala, opa, fui pelo desvio. A gente percebe, na hora, demora muito, a gente não quer olhar, a gente não quer ver que a gente foi pelo desvio porque lá está bem gostosinho, né? E quando a gente percebe, a gente volta rapidinho para agir, a pensar de acordo com a lei, ou a gente fala, não, amanhã, depois eu trabalho nisso. Não, não quero saber. Não, eu já estou aqui mesmo, vou ficar, porque depois na próxima encarnação eu resolvo. Né? Porque a gente sabe que a vida é eterna, isso é muito bom, mas às vezes pode ser muito ruim. A gente fala assim, não precisa agora não, pô, tá muito chato esse negócio, vou esperar, daqui a uns 300 anos eu faço. A gente se esforça para retornar, né, para o caminho da lei, né, para as leis divinas. Mas eu não sei as leis divinas. Sabe. Mas eu faltei na aula do Livro dos Espíritos, mas não precisava ter vindo. Por quê? Onde é que estão as leis divinas? Na consciência. Esse eu gosto de saber por causa disso, que a gente sabe tudo já. As leis divinas estão na nossa consciência. Mas eu sei lá onde é que está. Pô, me procura aí, né? Porque quando a gente sai do caminho, ela já vai logo dar um alarme. A gente é que às vezes fala que finge que não tá ouvindo, né? Se você não está nem acessando a sua consciência, pô, o trabalho é maior ainda um pouco, né? Aí talvez a hipertensão seja um pouco mais séria. Bom, então são essas perguntas para refletirmos. E agora eu vou ler o poema de gratidão que está aqui em cima. Quem quiser depois pega o papelzinho. Então, primeiro poema ou primeira oração? Você que é chefe. É a hora. Mas o poema é rapidinho. Eu vou ler. É um soneto. Eu aprendi na escola 4433. Vamos lá. Não era assim, soneto? Então. Poema de gratidão. Lembra-me, mãe querida, agora que me deste, a alegria do lar no lençol de cravinas, a mesa, o livro, o pão e as canções cristalinas, as preces de ninar no humilde berço agreste. Ao perder-te no mundo, o carinho celeste, vendo-te as mãos em cruz, quais flores pequeninas, fui chorar-te debalde ao pé das casuarinas, buscando-te a presença entre a lousa e o cipreste. Entretanto, do além, caminhavas comigo, vinhas a cada passo, anjo piedoso e amigo, guardar meu coração na fé radiante e calma. E quando a morte veio expor-me a noite escura, solucei de alegria em preces de ternura, e te revendo a luz, conduzindo minha alma. Bonito, hein, gente? Abílio Barreto, recebido por Francisco Cândido Xavier, do livro Mãe, edição Clarim. Prece, não, como é? Poema de gratidão. Soneto, eu não esqueci dessa parte. Fiquei tão orgulhosa de mim agora. Vamos fazer a oração. É esse aqui? Pronto. Jesus, Divino Mestre, nosso irmão querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos na noite de hoje, apesar da chuva que cai na nossa cidade, mas agora parou, graças a Deus, que a gente gosta de chuva, mas não tanta. Te agradecemos por estarmos aqui todos juntos, podendo refletir sobre esses assuntos tão importantes para nós. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa casa, que é uma casa que nos acolhe, que nos dá oportunidades de aprendizado, de reflexão, de convívio fraterno, onde nós sentimos muito amor, tanto dos encarnados, trabalhadores aqui dessa casa, quanto dos desencarnados, dos espíritos queridos que cuidam do Aliança do Divino Pastor no plano espiritual. Por isso tudo nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque podemos nos conduzir até aqui com condições físicas de fazer isso. Agradecemos a presença e a companhia dos nossos irmãos desencarnados, que também puderam estar aqui pelos seus méritos, tiveram essa oportunidade. Pedimos, Senhor, que eles possam sempre estar conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos saúde,
E ainda que às vezes não tenhamos saúde do nosso corpo físico, nós sabemos que o nosso espírito tem todas as forças necessárias para que a gente possa viver essa experiência na Terra, experiência no mundo material, de encarnação, da forma mais proveitosa possível, e por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos também porque todos os trabalhos da noite de hoje transcorreram em tranquilidade, foram todos muito proveitosos para todas aquelas pessoas que vieram aqui buscar alento, buscar força, buscar um fortalecimento da sua fé, alguma explicação para alguma situação difícil. Vamos ter os passes ainda, pedimos que o Senhor nos acompanhe também nesse trabalho, mas por essa oportunidade também nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos também que todos aqueles nossos irmãos que fazem parte aqui dessa casa, que não puderam estar hoje conosco, que sejam também abençoados com essa alegria que nós estamos agora sentindo nos nossos corações, que eles possam estar aqui conosco o mais rápido possível, porque nós sentimos muita falta de todos eles, e que essa casa esteja sempre aberta, Senhor, para todos aqueles que procuram algum tipo de socorro, algum tipo de convivência fraterna. Nossas portas estejam sempre abertas e que nós tenhamos sempre condição de receber a todos. E pelas condições que nós temos tido nos últimos muitos anos, nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos também que nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos lembrar de Ti em todas as situações da nossa vida, e quando sairmos daqui hoje, possamos levar um pouco dessa alegria e dessa força para todos aqueles que convivem conosco nos nossos lares, às vezes em experiências reencarnatórias muito difíceis, mas nós sabemos que todas elas são muito úteis para o nosso progresso. Então, nós pedimos força e pedimos essa oportunidade de dividir com todos aqueles com quem nós convivemos um pouco dessa alegria que nós estamos sentindo agora nos nossos corações. E é com muita gratidão, Senhor, que nós pedimos para que os passes também transcorram de forma pacífica, que as pessoas possam aproveitar da melhor maneira possível toda essa energia maravilhosa. E desde o momento que a gente entra aqui nessa casa, nós recebemos, e que possamos voltar para os nossos lares depois em segurança e estar aqui contigo novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.